Pecadores, dirigido por Ryan Coogler e estrelado de forma arrebatadora por Michael B. Jordan, é o tipo de filme que não apenas se assiste, ele se experimenta. Ambientado no sul dos Estados Unidos na década de 1930, o longa não se contenta em contar uma história. Ele escava as feridas mais profundas da América, misturando terror sobrenatural, crítica social e musicalidade negra em uma obra que é, ao mesmo tempo, sombria e sublime. Michael B. Jordan interpreta dois irmãos gêmeos, Elias e Elijah, com uma entrega que surpreende até quem já reconhecia seu talento. Ele não apenas diferencia os personagens por gestos ou falas, ele os constrói com alma, passado e dor. São dois homens marcados por uma herança de violência, tentando caminhos opostos, um movido pela fé e o outro pela raiva. A dualidade é o cerne do filme, não só entre os personagens, mas no próprio tecido da narrativa, que mistura o real e o fantástico com uma fluidez quase onírica. Coogler, como diretor, se arrisca a unir gêneros improváveis. Há terror, com direito a vampiros que simbolizam as forças opressoras do racismo, especialmente associadas ao clã. Mas também há um lirismo profundo, especialmente nas sequências que envolvem o blues. A música nesse filme não é só trilha sonora, é linguagem espiritual, resistência histórica, lamento e afirmação. É o grito ancestral que atravessa gerações. Visualmente o filme é hipnótico, a fotografia abusa de contrastes, luzes tênues e sombras espessas para reforçar a tensão constante entre salvação e condenação. As cenas inteiras que parecem pinturas vivas, campos enevoados, igrejas abandonadas, rituais à luz de velas, sempre carregadas de simbolismo. O uso do formato IMAX não é gratuito. Ele amplia a imersão emocional e transforma cada plano em um espetáculo à parte. Mas Pecadores não quer apenas impressionar, ele quer provocar, e provoca. Ao inserir elementos sobrenaturais para representar o racismo, o filme não foge do realismo. Ao contrário, potencializa sua crítica. Transforma monstros em metáforas de uma violência real, persistente e estruturada. E ainda assim, evita o panfleto. Nunca há respostas fáceis, heróis idealizados ou finais redentores. O que há é humanidade, frágil, contraditória, mas persistente. É impossível não reconhecer a ambição da obra. E mais impressionante ainda é que essa ambição é plenamente alcançada. Jordan entrega sua atuação mais complexa até hoje, e Coogler firma-se como um dos grandes autores do cinema atual ao transformar uma narrativa de época em algo intensamente atual, urgente e visceral. Pecadores deixa mais do que imagens ou diálogos na memória. Ele instala uma inquietação, uma sensação de que, por trás de cada nota de blues, cada sombra ou olhar perdido, há histórias que ainda não foram contadas, dores que ainda precisam ser nomeadas. E é justamente isso que o cinema pode fazer de melhor, dar forma ao invisível, dar voz ao silenciado e, em meio à escuridão, acender alguma centelha de verdade. Se existe algo que diferencia Pecadores de tantas outras produções atuais, é sua coragem estética e filosófica. Ele não se curva às convenções comerciais do gênero. É um filme que parece menos preocupado em agradar e mais interessado em confrontar. O que Coogler faz aqui é um trabalho de artesania simbólica. Cada imagem carrega um peso histórico, cada silêncio diz mais do que 1000 palavras. É uma narrativa feita de ausências, ausência de paz, de justiça, de pertencimento. Além da construção dramática impecável, o filme se destaca pela sua habilidade em articular tempo e espaço de maneira quase ritualística. A montagem é compassada, permitindo que a tensão cresça de forma orgânica. Não há pressa. Os momentos de contemplação, uma mão suja de terra, o som de um violão dedilhado lentamente, o olhar de uma criança diante do inexplicável são essenciais. Eles não interrompem a narrativa, eles são a narrativa. Um dos grandes méritos do roteiro é a forma como ele desenha a comunidade ao redor dos protagonistas. Em muitos filmes, os personagens secundários são apenas função. Aqui, cada um deles carrega uma história, um passado, uma marca. A costureira que canta enquanto borda, o velho músico que se recusa a tocar, o pastor que perdeu a fé, mas não o púlpito, são fragmentos de uma sociedade quebrada que se recusa a se calar. A trilha sonora, por sua vez, não serve apenas de pano de fundo, mas guia emocional da jornada. Ela atravessa o filme como um rio subterrâneo, revelando camadas que os diálogos não alcançam. Há momentos em que os acordes parecem convocar os mortos, como se a música chamasse os fantasmas da ancestralidade para habitar a tela.
E isso é o mais impressionante. Pecadores tem uma presença espiritual rara no cinema. Ele não apenas representa a cultura afro-americana, ele a convoca, a celebra e a reverencia. Outro ponto digno de nota é a maneira como o filme lida com a violência. Ela está lá, brutal, simbólica, inevitável, mas nunca é gratuita. Coogler filma o sofrimento com respeito, evitando o choque fácil. Quando a violência irrompe, ela dói porque está fundamentada em algo real, o peso da história. E é justamente por isso que o terror funciona tão bem. Ao incorporar o sobrenatural, o filme expande a dor humana até o campo do mítico. É como se os pecados do passado ganhassem corpo para exigir resposta. Talvez o mais perturbador em Pecadores seja o que ele não resolve. Não há uma catarse típica, não há fechamento moral. O filme termina com feridas abertas, deixando no espectador a responsabilidade de interpretá-las. Isso é raro e profundamente necessário. Em tempos de respostas rápidas e narrativas rasas, Pecadores é uma obra que nos convida a escavar. Trata-se de um filme que não quer apenas entreter, mas provocar memória. Ele está menos interessado em criar um vilão para ser derrotado do que em nos lembrar que o verdadeiro horror, muitas vezes, habita estruturas, hábitos, tradições. É uma denúncia feita com beleza, e isso é o mais subversivo. Pois há algo de revolucionário em transformar a dor coletiva em arte de alto nível. Michael B. Jordan, aqui, não atua apenas, ele canaliza. Sua interpretação vai além da técnica. Há momentos em que seu rosto comunica desespero ancestral, como se ele estivesse possuído por algo maior que o personagem. Não é exagero dizer que esta é uma das atuações mais instintivas e magnéticas da década. Pecadores é um filme que permanece, não porque busca ser importante, mas porque é inevitável. Ele nos força a olhar para onde geralmente desviamos os olhos, e faz isso com arte, com coragem e, sobretudo, com alma.